Olá! O tema dessa live é sobre transformação pessoal. Sim, é possível. E o objetivo dessa live é conversar com um assistido meu, o Ricardo Borges, e para ele compartilhar como foi a experiência dele com o tratamento com a metodologia humanoterapeuta. Essa é uma live compartilhada. Eu vou chamar o meu convidado, Ricardo. Olá, Manon. Olá, Ricardo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Você que vai assistir essa live aqui ao vivo, você que vai assistir essa live no replay. Como eu disse, o nosso objetivo aqui é conversar com o Ricardo sobre transformação pessoal. Como que foi o processo dele passando pela metodologia humanoterapeuta, pelo tratamento da humanoterapia? Quantas transformações significantes, né, aconteceu no decorrer desse processo? Antes de começar, eu vou me apresentar brevemente, depois o Ricardo também se apresenta, para que a gente possa dar continuidade, certo? Então, Meu nome é Manon Braga Gonçalves, eu sou humanoterapeuta, eu sou psicanalista, espiritualista, facilitadora do Círculo da Vida, reikiana e também humanomaster. E a minha paixão é trabalhar com o desenvolvimento de pessoas, justamente, né, ajudando na transformação das pessoas através do autodescobrimento com as ferramentas que a gente tem da terapia holística, que é muito bacana, né, muito gratificante. A humanoterapia. E nas minhas redes sociais, sempre eu divulgo material de conteúdo que gera reflexão de cunho justamente, né, de transformação pessoal. Então, para que as pessoas possam parar e refletir e se enxergar e se ver para dali estar analisando e estar tirando algum proveito, algum ganho em cima desse conteúdo. E no Linktree da minha bio, também tem diversas informações lá, tem artigos sobre humanoterapia, também tem um e-book sobre autossabotagem e tem várias informações, né, onde vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre o meu histórico, né, e o meu trabalho e tudo que eu desenvolvo lá. E para você que precisa estar em busca desse autoconhecimento, desse desenvolvimento pessoal, que quer se enxergar com mais profundidade e quer fazer transformações significativas, lá na minha bio, toque lá em Quero Destravar a Minha Vida. E lá também eu explico mais como que eu posso te ajudar. Vamos saber agora um pouquinho sobre quem é o Ricardo Marto. Fala um pouquinho sobre você, Ricardo. Olá, Manon. Boa tarde a todos que estão aí presentes. Muito bom estar aqui com você sempre, né, Manon? A gente sempre tem essa conexão muito bacana, né? Desde o princípio. Bom, meu nome é Ricardo Borges, né? E eu também sou terapeuta. Eu sou formado em pedagogia e em teologia também. E já estou nesse ramo aí das terapias, né, desde 2020, né, que a gente já está aí trabalhando com isso. Eu trabalho também com a metodologia humanoterapeuta, trabalho com algumas outras metodologias, como também trabalho com a terapia multidimensional, trabalho também com a constelação sistêmica agora também, né? Tá vindo aí, chegando devagarzinho. Trabalho também com a escultura familiar, que é também uma técnica bem bacana, que é uma técnica bem parecida, acho que depois a gente vai falar um pouquinho mais. E trabalho também com reiki, né? Sou reikiano. Também trabalho com a aromaterapia, né? Estamos aí fazendo alguns cursos nessa área e já atuando também. E algumas outras técnicas também, que mais para o final a gente vai estar falando. Então, antes de começar, Ricardo, eu queria dizer que eu vou disponibilizar uma surpresa para quem permanecer com a gente nessa live até o final. E, no final, eu vou explicar como que vai ser o critério para concorrer a essa surpresa que eu vou estar disponibilizando. Inclusive, a gente nem tinha combinado, o Ricardo também não sabe o que é, mas é algo muito interessante, muito bacana, que vai agregar muito valor, né, em quem adquirir. Quem for sorteado para receber. Porque, na verdade, é material que eu disponibilizo, inclusive lá no link da minha bio, para quem não for sorteado, e depois, se quiser ter acesso. Mas aqui, o ganhador vai ter essa surpresa de brinde, um material com um conteúdo bem rico, né, bem gratificante, que vai ajudar bastante aí no seu desenvolvimento pessoal. Eu queria pedir
para que quem estiver com o chat aberto, se puder, para fechar o chat, encaminhar um aviãozinho, convidando parentes, amigos, familiares, para que também possam vir e participar dessa live. E quem estiver gostando, toca aí no coraçãozinho para registrar essa informação, para a gente saber como é que está o termômetro aqui, né, dessa nossa conversa. E também queria dizer para que vocês possam se sentir super à vontade para compartilhar, para interagir, enviar as perguntas. A gente vai estar aqui também para poder responder. Então estejam todos, sintam-se acolhidos para poder participar nessa live com a gente, né, Ricardo? Exatamente, vai ser muito bom. Não perca. Né? E, Ricardo, como a gente vai estar compartilhando aqui a sua experiência com a metodologia humanoterapeuta, eu vou falar brevemente, de uma maneira bem sucinta, o que consiste, né, essa humanoterapia, a metodologia humanoterapeuta. Para quem não conhece, para poder se inteirar do que se trata, para a gente entrar realmente nos benefícios, nos resultados, que é o que importa, que foram as suas conquistas. Então, para que as pessoas possam compreender, essa humanoterapia, que é a metodologia humanoterapeuta, ela é um processo que começa com um diagnóstico bem profundo diante de uma dor emocional que o assistido, que a pessoa nos traz, né, por exemplo, alguma ansiedade, algum estresse, e ela também, a gente pode analisar em qualquer área da vida da pessoa, tanto na área pessoal, familiar, profissional, relacionamento íntimo-afetivo. Então, qualquer dor, qualquer questão que a pessoa tenha, a gente consegue estar identificando lá na origem a causa onde tudo começou. Porque não adianta tratar só o sintoma se você não vai na causa. É igual você ter uma dor de dente, tomar só um analgésico e ir no dentista, pode até parar um pouquinho aquela dor, mas se você não cuidar e não tratar, aquela dor vai voltar. E isso vale para as nossas dores emocionais. Então não adianta você olhar só superficialmente, né? Precisa ter ali coragem e vontade de ir fundo nesse processo interno para estar identificando tudo isso e trabalhando e se libertando disso, que realmente é libertador, né? O processo quando consegue olhar para tudo isso. Então, e é basicamente isso. E por se tratar de uma terapia holística, a gente olha o indivíduo como um todo. Então, não só na matéria, não só no seu campo físico, mas também no emocional, no vibracional, né, no energético, no racional, que a gente vai estar terapeutizando, e também no espiritual, sem cunho religioso, que a própria Organização Mundial da Saúde, né, reconhece que todos esses campos, né, fazem parte do indivíduo. Então, é isso que a humanoterapia vai olhar e vai tratar cada uma dessa camada como se fossem camadas de cebola, para poder ajudando em cada parte, né, a pessoa a ir se trabalhando. Então, basicamente, isso é uma humanoterapia. E, Ricardo, também é bom ressaltar que terapeuta também faz terapia. Então, né, como o Ricardo foi meu assistido, ele também me atendeu em outros momentos, em outras técnicas, e foi uma troca muito bacana. Por quê? Não significa que nós somos terapeutas, que a gente tem a vida perfeita. Porque quem está aqui nesse plano, todo mundo está passando por desafios. E se a gente supera um hoje, amanhã tem outro. E isso é normal. Isso faz parte da vida, isso é o viver. Não é, Ricardo? Verdade. Porque a gente, como diz, não está aqui a passeio. A gente está a trabalho, vem para o trabalho, é a gente se trabalhar. É a gente se conhecer e a gente fazer esse movimento. Então, eu falei um pouquinho sobre como que é o processo da humanoterapia. E agora, vamos ouvir do Ricardo os benefícios, os resultados. E aí, Ricardo, você poderia compartilhar para a gente, né, como foi o seu processo, antes, durante, depois? Então, o que te levou a buscar esse tratamento com a metodologia humanoterapeuta? Como foi, Ricardo? Então, tudo começou lá em 2018, se eu não me engano, me falha a memória, 17, aliás. Tudo começou fui fazer um curso de Reiki, que era uma terapia que eu já gostava bastante, mas nunca tinha recebido uma sessão, nunca tinha participado. E um colega, né, que me convidou, ele estava fazendo um curso na época de instrutor de yoga, ele iria participar e me chamou e eu fui. E aí fui despretensiosamente mesmo, assim, porque eu queria aprender a técnica, achava bonito, mas não conhecia. E quando eu fiz aquele curso, ele mexeu muito profundamente comigo. Mexeu tão profundamente que ali eu senti e sabia que era o meu caminho ser terapeuta, mas eu não sabia nem como, nem para onde ir, nem nada. E foi passando o tempo, né? Fiz o nível 2 de Reiki também. Até que em 2019, quando abriu o humanoterapeuta, né? Aliás, uma colega me enviou o material da Andressa, e ali eu vi aquele material, gostei demais, comecei a seguir. Quando ela abriu a inscrição, né, para o humanoterapeuta, que eu fiz, e comecei a estudar,
eu percebi que a minha vida ali tomou um rumo que eu não sabia mais para onde ia. De verdade, assim, aquilo mexeu tanto comigo, tanto, que foi como se eu perdesse os meus referenciais. Tem uma frase que o Dr. Fernando Freitas fala, eu sou aluno do Dr. Fernando Freitas, ele diz assim, que às vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e entender se nós somos os passageiros ou somos o motorista. Na maioria das vezes nós somos passageiros e não motorista, então nós somos levados e quase nunca nos conduzimos. E eu percebi que estava acontecendo isso com a minha vida. Então eu percebi que era como se eu estivesse vivendo uma ilusão e eu acordei ali no meio daquela ilusão e falei, meu Deus, o que eu faço agora? Eu era funcionário, né, de uma empresa pública e de repente assim perdi a vontade de trabalhar naquela empresa, mas me arrastei até mais ou menos, né, no início ali, acho que no finalzinho de 2019 foi quando a gente estava, né, fazendo o curso. E chegou um momento que eu estava, assim, num descontrole emocional, assim, porque eu sabia que eu não tinha mais que continuar naquele lugar onde que eu estava, mas também não sabia para onde ir e não tinha como fazer essa situação, que é o medo do futuro, né? Que foi basicamente aquilo que nós trabalhamos muito profundamente. Então, esse medo do futuro me gerou pânico, ansiedade, me gerou uma situação de não saber o que eu fazia da vida. Então, aí foi esses traumas que, como você bem colocou, da cebola, foi onde que esses traumas foram começando a vir. Traumas que eu nem sabia que eu tinha. E aí eles começaram a vir e vieram com uma força muito grande, de modo que eu não conseguia lidar com eles. Então, assim, eu surtei, literalmente. Eu lembro que quando a gente fez a nossa primeira sessão, aquilo mexeu tanto comigo, a sessão da mesa, que eu não consegui... Aí, assim, ficou até um pouco mais perturbador. Por quê? Porque naquele momento eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão, que estava tudo vindo à tona, mas eu não sabia como fazer nem para onde ir. Foi aí que a gente decidiu fazer o tratamento completo, né? E de verdade, o tratamento, a cada camada que ia sendo tirada, a cada olhar que eu tinha para áreas que eu não conseguia mais olhar, ou, aliás, que eu nem sabia que existia, não é nem que eu não conseguia. Na maioria das vezes, quem vem fazer terapia nem sabe que é aquela a raiz do problema, né? E você, de forma assim, cirúrgica, foi precisa e bateu bem no nervo do dente, né? Como diz aqui no Centro-Oeste. Ou seja, foi lá na raiz. E a partir dali, eu comecei a cada sessão perceber como que o meu estado emocional, meu estado mental e espiritual começava a entrar em harmonia. Porque agora eu não estava mais sendo conduzido, eu estava agora tomando a direção. Eu não sabia dirigir, mas já estava tomando a direção, né, o volante, sabendo para onde eu queria conduzir minha vida. Então, a terapia entrou nesse lugar, me colocando no eixo, me ajudando a olhar para o futuro. Então, eu posso dizer que o principal objetivo que a terapia, aliás, o que ela de verdade trabalhou em mim, foi esse medo do futuro, o medo de ir para o desconhecido, que é o lugar que todo mundo tem, né? Não quer ir para o desconhecido porque lá é dolorido, né? A dor do crescimento, de crescer, de se tornar adulto, ela dói bastante. Então, basicamente, a terapia foi me ajudando aí. Já na primeira sessão da mesa, na mesa, quando a gente faz, né, a sessão, a gente basicamente traça um roteiro de tudo que estava acontecendo e para onde se vai. E aí, cada terapia que vinha, como a humanometria mesmo, que eu percebia a força desse nível, né, desse fractal, que era esse pedacinho meu que estava me incomodando, ele ia perdendo a força. E cada terapia que a gente ia fazendo, ataque uns toques, eu percebi essa harmonização no meu campo energético. Quando a gente fez a TDR, todos esses pensamentos, essas formas de pensamentos que entravam e que ficavam ali me deixando louco, elas começavam a cair. E eu acho que a terapia que mais mexeu comigo de verdade, eu sempre tive uma mente muito forte, né? Sempre fui muito centrado, mas naquele descontrole eu percebi que eu não era nada disso. Isso era mais uma mentira que eu me contava. Então, quando a gente fez a terapia da regressão, foi muito interessante, por quê? Porque ali, de verdade, eu vi que eu era muito fraco emocionalmente e que eu não queria olhar para aquilo, e por isso que parecia ser forte. Não é que eu era forte, eu não tinha coragem de olhar para os meus problemas, né? E você se lembra, naquele dia eu chorei muito naquela terapia, quando a gente acabou ali, assim, a gente desligou e eu chorei muito, muito, muito mesmo, porque ela me levou para um lugar onde eu pude acessar a saída do buraco onde que eu estava. Então aquilo para mim foi fantástico, muito bom. Uhum.
Que bacana. Então, olha só, você falando isso, como você identifica, você tomando as rédeas da sua própria vida, no sentido de ser o protagonista, né, da sua vida, lá, né, do condutor e o motorista. Então, né, você sendo o protagonista e não só um médico coadjuvante e deixando as coisas te levarem, né, e sem ter consciência, sem trazer para si até a autorresponsabilidade, quando você, né, passa a enxergar e olhar para tudo isso. Se você puder compartilhar um pouquinho, como foi para você a questão da transição de carreira, no sentido de estar, às vezes, numa zona de conforto, que às vezes aquilo até incomoda, machuca, dói, mas é o que eu conheço e aquilo tem uma certa garantia no sentido, né, aqui eu sei onde eu estou pisando. E um desconhecido, que é essa questão, né, vou jogar tudo, mas de uma maneira consciente também, né, não é de uma maneira irresponsável. Então, conta um pouquinho como foi esse seu processo em relação à questão profissional, né, o quanto que aquilo estava doído, como que você conseguiu ressignificar e mudar e fazer diferente de onde é que você está hoje, né? Em meio a tudo isso, eu pude conhecer o Ricardo, que eu não conhecia, né? Então, assim, eu pude ver as minhas fraquezas, eu pude ver os traumas que eu não conseguia enxergar, e eu me lembro, numa sessão que a gente fez de psicanálise, eu falava para você desse medo, e você disse assim, Ricardo, o medo não é ruim, né? Porque todo mundo, quando está numa situação de medo, a primeira coisa que ele quer, pelo amor de Deus, eu quero cortar o medo da minha vida. E você disse, não é isso. O medo, ele também é bom. O medo que paralisa é ruim. E eu estava nesse medo que paralisa, né? Que essa é a grande questão. Não é sentir medo, o medo é algo inerente a nós. Agora, o medo que paralisa, esse é o descontrole, né? E era lá que eu estava. Então, o que eu percebi? Eu percebi que para fazer essa transição de carreira, é exatamente outro trauma que estava vindo à tona, que é o trauma de estar na zona de conforto, é o trauma de você estar ali no conhecido, então sair desse lugar, você vai ter que romper com a procrastinação, vai ter que romper com a insegurança, e aí eu pude ver também o quanto eu era inseguro e dependente. Por quê? A gente sempre fala, eu quero passar num concurso público para que eu possa ter segurança. De verdade, isso demonstra o quão inseguro a gente é e o quanto a gente quer encontrar meios para se tornar seguro. Não estou dizendo que fazer um concurso público não seja uma coisa boa, não é isso. Eu estou dizendo que esse mecanismo da mente, ele sempre vai procurar alguma coisa que vai fazer com que a gente se sinta seguro. Então eu percebi a minha dependência, não só do trabalho, mas a minha dependência da minha esposa emocionalmente, a minha dependência dos meus filhos emocionalmente, e aí eu pude encontrar essa pessoa que estava num estado de dependência muito grande. E aí, agora, imagina, alguém muito dependente ter que fazer essa transição de ir para um lugar onde você vai ter que caçar seu próprio alimento, digamos assim, né? Ali o alimento, ele vinha pronto, agora aqui eu tenho que caçar esse alimento. Então a minha mente entrou num colapso, literalmente. Mas eu fui olhando para isso com muita paciência, com muita cautela, com toda essa turbulência mental, e à medida que eu fui enxergando que o meu propósito de vida e aquilo que fazia sentido agora para mim era ir para, digamos, para o outro lado e não para o lado que eu estava, aí eu fui tomando coragem, né? Então eu fui olhando e vendo que ficar nesse lugar não ajuda, porque você vai ficar ali até quando? Até quando aquela dor vai incomodar? Até quando? Será que eu vou esperar toda uma vida para lá na frente, quando ela me incomodar, não tem mais como reagir? Ou eu vou tomar essa reação agora? Vou assumir essa responsabilidade? E foi onde que eu percebi que o que estava faltando para mim era ter essa coragem de me assumir, e assumir a responsabilidade, chamar a responsabilidade para mim. É claro que quando a gente não tem alguém que acompanha, ou não tem esse método, né, que você sabiamente usou comigo, a gente fica perdido mesmo. Então, foi dolorido? Foi difícil? Foi. Até que eu encontrei esse ponto de colocar o pé no chão e entender que eu precisava dessa coragem, que eu precisava assumir as responsabilidades. Aí, nesse momento, foi que eu pude não ter medo do futuro. Então, o medo, ele começou a dissipar exatamente aí, quando eu pude encontrar esse lugar que essa segurança, eu não vou ter ela. Essa segurança sou eu que tenho que ter dentro de mim. Ela aqui dentro, ela vai se expressar para fora em qualquer outra área, né? Uhum. Que bacana, Ricardo. E você falando esse seu depoimento, é interessante uma fala que você comentou, que estava incomodado, que estava dolorido, mas que estava na zona de conforto. Então, para você ver o quanto
às vezes é preciso esperar chegar a uma profundidade de dor para ter uma atitude para mudar, né? E sim. Quando fala também, você comentou sobre o medo, aquela polaridade, o medo que paralisa, mas também o medo impulsiona, no sentido, tipo assim, do jeito que tá, não dá para ficar. Então eu preciso fazer algo, então eu vou mexer, vou movimentar para fazer, né, acontecer. E realmente, assim, o pulso ali de coragem, né, e de ousadia para transformar. Por quê? Às vezes ficar na zona do conforto por um lado, né, o ganho secundário de repente ter ali um salário fixo no final do mês, não é muito, mas é algo que eu posso contar, né, para ir por algo do incerto, né, de eu não sei exatamente sim. Quando, como, quando, por estar né, se jogando no bom sentido de ir em busca daquilo que te aquece o coração e que vai realmente te motivar, porque estava num estado assim tão doloroso que até estava refletindo no físico, né? E somatizando mesmo aquela sim. Angústia, né? De estar no lugar, de estar infeliz, né? Sentindo naquela obrigação de estar ali. Então é muito importante isso, esse movimento de atitude e de realmente buscar, né, transformações. E mesmo que não tenha a segurança da certeza do amanhã, mas que assim, hoje como tá, não dá para ficar. Então, né, vou fazer tudo que tiver ao meu alcance, no sentido, né, de buscar aquilo para alcançar seu objetivo que você almeja, e também assim, solta e joga para o universo, porque o que é da gente, né, tá lá, tá nos esperando. Então, parabenizar você pela sua coragem, pela sua ousadia, pela sua atitude de ter, né, realmente feito essa transformação. E quando você veio com essa notícia, né, de efetivamente conseguir fazer esse rompimento, foi, assim, uma vitória, no sentido, né, de realmente virando a página e se abrindo para o novo. Então, assim, parabéns por essa transformação. E uma coisa que é interessante a gente ressaltar sobre essa questão de olhar para o novo, né, é que como as religiões orientais, as tradições orientais, do modo geral, elas sempre dizem, né, a gente não tem dois lugares que a gente não consegue fazer transformações, que é no passado e no futuro. A gente só faz transformações no presente. Então, se a gente quer um futuro diferente, a gente tem que fazer esse futuro agora. Né? O futuro, eu sempre ensino isso para os meus filhos, é como uma caixa. Se essa caixa vai ser aberta lá no futuro, mas você tem que colocar algo hoje, porque quando você abrir lá, pode ser que não tenha nada. E essa é a grande verdade. Nós temos um sistema que nos ensina a olharmos o ser humano apenas numa vertente, no material, mas não ensina a gente a olhar para o lado emocional, para o lado espiritual, e principalmente lidar com as emoções é algo que ou você de verdade consegue olhar e aí você vai andar, ou então a sua vida toda vai se desandar. Mesmo que você tenha uma boa condição econômica e mesmo que você tenha muitos bens materiais, muitos cursos acadêmicos, mas se as suas emoções não estão boas, a sua vida não vai fluir. Eu quero aqui só fazer um spoiler para os que ainda não assistiram. Lançaram um filme do Elvis Presley, vale muito a pena assistir, gente. Vocês vão gostar, assista. O filme está fantástico. Mas o que eu achei interessante nesse filme, esse filme é bem isso que a gente está conversando, né? De alguém que sai de um anonimato e chega ao sucesso. E quando ele chega no sucesso, ele está no auge assim, da carreira, de ter vendido muitos álbuns, de ter tido o maior público de audiência, ele bateu todos os recordes. E aí ele está tendo uma conversa com a esposa dele e diz assim, frustrado, ele diz que ele não poderia parar naquele momento para fazer uma reabilitação, porque ele poderia ser esquecido por todos. Ou seja, mesmo tendo tudo, ele se via sem nada. Então essa é a grande questão, né? Às vezes a gente não consegue olhar para isso, porque olhar para que você às vezes não tem nada, dói. Mas não é um nada material, é um nada de aporte emocional, de coragem para olhar para a vida, para olhar para os problemas, olhar para as situações e dizer, realmente eu tenho um problema. O Dr. Fernando Freitas é muito interessante, que ele diz assim, nós como terapeutas, nós somos o primeiro doente. Por quê? Porque o doente é aquele que tem consciência da sua dor, da sua doença, da sua deficiência. E uma vez que você tem consciência disso, você pode procurar ajuda. Então, naquele tempo, eu não tinha essa consciência. Então, eu vou procurar ajuda de quê? É muito comum, às vezes, alguém que vem fazer terapia com a gente diz assim, eu não tenho nada, eu só quero que você me ajude. Mas, para me ajudar você precisa olhar e entender no que você precisa de ajuda. E uma vez que a gente olha para esse lugar,
a gente é capaz de encontrar a solução, né? Mas, primeiramente, a gente precisa entender que nós somos doentes e que precisamos de tratamento, né? E esse tratamento, nem sempre, às vezes, ele vai estar manifesto. E, às vezes, quando você puxa ali, é como, de verdade, eu me sentia naquele tempo assim, a barragem de Brumadinho que rompeu. Quando ela rompeu, veio muita coisa. Veio muita coisa para olhar, que eu pensei que eu não ia dar conta, mas é isso. E aí, tendo um terapeuta experiente, tendo um terapeuta que sabe o que está fazendo, porque tem muita gente que às vezes não sabe, você devagarzinho vai puxando cada nó e vai desatando todo esse emaranhamento que está na mente, que às vezes te impede de seguir para a vida dos seus sonhos, que é uma vida onde você está harmônico, né? É bem isso. Maravilha. E quando você falou sobre isso, me veio aqui a questão assim, de vários estágios de consciência, né? Então, até o momento de você estar desperto e preparado para buscar ajuda e reconhecer aquela necessidade. Então, muitos ainda estão dormindo. Então, nem sabe, nem se percebe, né, nas suas dores. Aquele, né, que já está desperto e o outro que também já está em busca, né, de um auxílio para poder fazer os movimentos. E, Ricardo, você falou aí sobre filhos, você falou sobre a esposa. Conta um pouquinho também dessa transformação toda. Então, o Ricardo mudando, né, todo o seu lado pessoal e tudo. O que isso refletiu? Eu sei que você é muito presente, uma família muito unida, muito próxima, né, com seus filhos, com sua esposa. Mas o que o tratamento com um monoterapeuta, né, com a monoterapia, também te ajudou quanto aos relacionamentos com os filhos, esse relacionamento afetivo com a sua esposa? Como que foi esse processo também? Tá. Então, foi muito bacana isso porque, de verdade, a gente sempre teve uma harmonia familiar muito forte. Aqui em casa, a gente sempre foi uma família muito unida. Só que tem uma coisa também, né, que a gente tem que dizer. Cada um, dentro daquele ciclo, nós somos 5 aqui em casa, cada um está vendo o relacionamento a partir de uma perspectiva. Às vezes, a minha perspectiva era que estava tudo bem, mas eu tinha uma dependência emocional muito grande de todos. Então, era como se todos ali tivessem que dar esses ganhos secundários, conforme você falou, para mim, né? Então, veja, eu vivi alguns problemas na infância e que só nessa situação eu pude perceber que eles existiam. E aí foi onde eu pude ver que eu tinha uma dependência muito grande da minha esposa, emocionalmente falando. Então, era como se, hoje eu consigo olhar para trás e ver isso. Era como se houvesse uma criança que estava olhando para uma mãe. Como se fosse uma criança que está esperando que alguém dê alguma coisa. É claro que nós estamos falando de um lugar da mente em que a gente, quando está, a gente não consegue olhar. Quantos de nós estamos tendo relações onde nós somos as crianças e agimos de modo infantilizado? Hoje, o Dr. Fernando Freitas falou uma coisa muito bacana na aula. Ele disse assim, se você não soubesse a sua idade verdadeira, quantos anos você teria? E essa frase veio assim como uma luva sobre isso que você está falando. Quantos anos eu tinha para ter essa dependência emocional, às vezes, dos meus filhos pequenos? Então, a minha esposa, nesse processo, ela pôde ver essa maturidade que foi surgindo, não que eu fosse maturo no sentido de não ser homem, não, mas no sentido emocional da coisa, que é onde a gente não consegue olhar. Então, de verdade, essa maturidade foi surgindo ao ponto de que o nosso relacionamento começou a entrar num nível que a gente até então não tinha vivido. Os meus filhos, a nossa relação começou a mudar, por quê? Porque agora eu estava tendo um relacionamento onde eu não tinha mais essa carência afetiva deles, sabe? É muito comum quem tem esse tipo de carência ser sempre alguém que se ofende fácil, alguém que, se você não der aquela devida atenção, ele vai ficar para baixo. Ou seja, quando você olha de verdade, aquela pessoa ela tem uma idade emocional muito pequena. Quantas pessoas são, às vezes, 60 anos, mas na idade emocional tem 3, 4, 5 anos de idade, né? Então, qual foi a maior percepção que eu pude ver? Esse ganho de maturidade emocional, o que equilibrou nossa relação, aprofundando ainda mais o nosso relacionamento, né? Então, isso foi muito bacana, porque agora não era mais aquela pessoa insegura, agora eu estava seguro. Agora eu podia olhar, mesmo que a situação financeira tivesse ruim, mas, porque também, antes de sair, eu pedi uma licença, né?
não remunerada. Então, essa licença não remunerada eu não ganhava por ela. Não estava ganhando nada, mas estava ganhando muito. Talvez era a época da minha vida que eu mais ganhei, né? E eu não conseguia enxergar isso naquele momento. Então, o que eu posso dizer que melhorou demais? Essa dependência emocional. Isso foi algo que não tem preço, sabe? Por quê? Porque aí você se torna dono de si. Pega o volante do carro e vai dirigir. Que legal. Ricardo, você falando isso, assim, a questão da idade, a idade fisiológica e a idade psicológica, né? Como você falou, pode ter uma de 60 anos, uma pessoa de 60 anos, sim, mas uma imaturidade, né? Às vezes não sabe lidar com as suas emoções, com os conflitos, com os desafios. Então, isso é muito diferente dessa questão das idades, né? Olhar para isso. Sim. E foi bacana quando você falou aí dos filhos, e você tocou num ponto que eu também queria trazer, né, para a gente conversar um pouquinho, também da sua experiência, em relação, assim, você falou o Ricardo como pai dos filhos, agora o Ricardo como filho, remetendo lá para aquela criança, né, a criança emocional, o quanto também, né, da carência, das necessidades, e o olhar no sentido, né, de você ver, e também na maturidade, você suprir você mesmo aquilo que de repente não teve. Por quê? O outro só dá o que ele tem para dar. Então, às vezes a gente exige, né, das pessoas, dos pais, de quem seja, algo que o outro não tem para dar. Então, às vezes é uma expectativa ilusória, né, querendo que o outro esteja ali na obrigação de nos atender, e nem sempre é assim. E com esse tipo de trabalho, consegue ressignificar tudo isso, ter um outro olhar e trabalhar também o perdão e rever, né, várias questões para você também se libertar, às vezes, né, de pesos e de cobranças de crenças que machucam, né? E dessa criança ferida, às vezes vai trazer um adulto, às vezes inseguro, imaturo, dependente, né? E uma série de coisas que reflexo. Então, como é que foi você também olhar para essa criança? Como que você acolheu e resgatou a sua criança interior? Como que foi isso? Você pode compartilhar um pouquinho? Claro, com certeza. Não, assim, primeiramente, eu nem sabia que existia uma criança aqui dentro, né, que precisava de atenção, que é o que mais acontece com todo mundo, né? Todos aqueles que vêm procurar uma ajuda, né, terapêutica, de verdade, eles nem sabem que existe isso. Então, o que aconteceu? Eu só queria fazer aqui uma observação que, assim, quando nós somos crianças, a nossa percepção do que está acontecendo é uma, a percepção dos pais é outra. Então, por exemplo, eu preciso trabalhar, tenho que deixar o meu filho pequeno com alguém, vamos supor que eu deixe com a minha mãe, com a minha sogra, com a minha irmã, com alguém. Na minha perspectiva, eu estou cuidando daquela criança. Na perspectiva da criança, ela está sendo abandonada. Não que os pais abandonaram, mas a percepção de abandono da criança é uma, e a percepção de abandono dos pais é outra. E até essa situação vai mudar, até mesmo quando uma mãe ela não pode criar um filho e ela doa o filho para alguém que tem uma condição de dar uma vida que ela não tem. Essa perspectiva muda muito, por quê? Porque aquela mãe, de verdade, ela não está abandonando. Ela só não tem a condição de dar tudo aquilo que o filho precisa. E isso, quando ela chega a essa consciência, ela tem a condição de poder pedir para alguém que possa fazer algo melhor do que ela. Então, isso mostra até o amor, né? E aí, o que acontece? Então, essa perspectiva de ver, eu pude ver a minha criança de que forma? Solitária. Eu pude ver a minha criança sem cuidados. Eu pude ver a minha criança com necessidades básicas, né? Básicas mesmo. Básicas de ter as suas, digamos, as suas necessidades de comida, de higiene, de necessidade de afeto, carinho, colo, e que ela precisava e que estava lá atrás no meu passado, eu nem sabia que existia. Então, no momento em que eu pude olhar para essa criança e eu pude pegá-la no meu colo, e aí a gente entende que agora eu sou o pai e eu sou a mãe dessa criança. Quando eu entendo que eu sou o pai e que eu sou a mãe dessa criança, a função materna e a função paterna agora é feita por mim. Então, quando eu entendo essa função, que é uma coisa muito bonita de se entender, entendi essa função, agora eu posso suprir aquilo que essa criança tem. Então, se essa criança está abandonada, eu sou o pai que vai tomar ela no colo e vai tirar ela do abandono. Eu sou a mãe que vai suprir a carência que ela teve lá atrás de ter sido abandonada, de ter sido deixada, de não ter sido amamentada, enfim. E aí eu pude olhar para essa minha criança, e no momento em que eu vi isso,
aquela situação de dependência acaba. Por quê? Porque quem queria de verdade ser cuidado pela minha esposa, ser cuidado pelos meus filhos, ser cuidado pelo meu pai, pela minha mãe, por todo mundo, era quem? Eu. Não, eu sou adulto. Adulto não precisa de colinho, digamos assim, né? O adulto, ele sabe o que tem que fazer, ele só faz. A criança não, ela precisa ser orientada. E o que a gente mais vê são adultos, crianças, precisando de orientação. E quando eu entendi isso, que a minha criança necessitava de quem? De mim mesmo. E aí eu pude dar tudo aquilo que os meus pais na infância não puderam me dar. Eles não puderam me dar porque eles eram maus ou ruins? Não, porque eles também estavam feridos, eles também estavam numa situação em que eles também não receberam, eles só transmitiram. É como se fosse uma mão, né? Eu estou segurando aqui na mão do meu pai, que não está me dando, e estou segurando na mão do meu filho, também não estou dando. Filho, você não pode ir, é perigoso. E o meu pai está fazendo o mesmo comigo. E aí eu não posso ir para a vida, porque meu pai não me deixa, e eu não deixo meu filho ir. E eu estou no mesmo lugar, fazendo a mesma função. Então, quando eu entendi isso, que a minha criança era eu que precisava cuidar dela, foi interessante porque aí eu pude ser um adulto saudável. Eu era um adulto infantil doente. E aí agora eu posso ir para o adulto que cuida da sua criança e é saudável. Né? Faz muita diferença. Foi muito bonito isso. E é maravilhoso ouvir isso, né, esse depoimento. E para você ver que isso, né, é possível com a ajuda de técnicas, né, ele terapeutizando, então ajudando, né, você olhar para tudo isso, porque muitas vezes sozinho a gente não consegue. E olha a profundidade do mergulho, né, de se interiorizar realmente, né, desse autodescobrimento aí. E quando olha para essas dores, para essas vulnerabilidades, isso não são fraquezas. Olhar para tudo isso justamente fortalece, né, para olhar para como que foi e ver que pode ser diferente e fazer diferente, né? Não precisa ficar preso no passado de dor. Então, liberta do passado e deixa o passado no passado. E isso, né, vai trabalhando, como a gente trabalhou em todas as técnicas, nas terapias ali, vai trabalhando o perdão e essa expansão da consciência e o ressignificar todos esses olhares, né? E foi muito bacana quando você trouxe o exemplo ali dos pais, da mãe, tudo. Então, às vezes, o abandonar é um ato de amor, porque de repente está procurando o melhor, alguém que possa fazer mais pelo filho, que às vezes eu não posso, né? Então, olha como que é o ângulo, como que é a lente, né? A perspectiva do olhar de uma situação. Então, uma situação, se você tira uma fotografia ali, um recorte, cada um com a sua bagagem, de experiência, de vivência, né, de dor, de sofrimento, de amor, vai olhar, entender e interpretar de um jeito. Então, cada um, né, vai ter um entendimento diferente daquele recorte. Né, como você falou, e a importância das técnicas, né, da terapia, de colocar de fora. Então, você olhando todo aquele cenário, toda aquela cena, e podendo ter um olhar mais amplo, mais abrangente, né? E, de novo, ressignificar, né? Dar um novo entendimento para tudo aquilo, e não ficar no raso, né? Às vezes, de um olhar, de uma perspectiva ali, sem essa profundidade, que isso é possível, né? Com essa ajuda, com esse direcionamento, com essa orientação, né? Também terapêutica vai estar conduzindo todo esse processo, né? Não, queria só falar uma coisa aqui, rapidinho, eu sei que depois ela tá assistindo aí, ela vai me bater, minha esposa, mas, meu amor, é só pelo bem da ciência. Vou contar um fato. Pois é, teve um dia que a gente estava aqui, né, a gente estava conversando aqui no banheiro, ela estava tomando banho, eu estava na porta, né, e falando com ela, ele estava bem no auge da crise emocional, assim, eu estava lá, vi a minha criança aquele dia, eu acho que ela devia ter, sei lá, 1 ano, e aí eu estava falando para ela, e assim, contando todo cheio de sentimentos e tal, aí ela virou para mim e falou assim, nossa, você tem muitos problemas emocionais, meu Deus do céu, quantos problemas emocionais você tem, é insuportável. Aí assim, naquele momento que ela falou aquilo, foi muito interessante, porque me trouxe o meu adulto. E caramba, recebi um choque ali de realidade. Aí eu falei para ela assim, aí eu aproveitei também, falei, olha, Val, de verdade, meu amor, eu acho que você também tem, só que a grande diferença é que hoje eu estou olhando e você ainda não está vendo, mas o dia que você ver, você vai ver como dói. Ela tá falando, oi aí, ó, meu amor, um beijo para você, Val. Assim, só para dizer essa perspectiva, né, que às vezes a gente não está vendo. A gente, às vezes, é uma criançona que está dando trabalho para o outro e acha que a gente é adulto. E não é adulto, é uma criança no corpo de um adulto.
É verdade. Ricardo, vamos aqui registrar que a presença Tatiele Souza Leite, Vitor 25, entrou também. Sejam todos bem-vindos, né? Ivan Alves, eu vi você aí, Ivan. Muito obrigado pela sua participação. Que legal. Val Gladstone. Essa aí é a poderosa chefona. Olha, Melo Gui, Mirra Lúcia 8, Lise, Buteio, mais Cláudia Nematos, Canal 774, Cacique, Chalés, Maracajaú, que legal! Nossa, daqui de Natal. A Noemi. Noêmia, isso, Noêmia. Um beijo pra você, Noêmia. Nina Ferreira, 061 Malu, Cristina Tavares. Que estão aí, né? Um beijo para todo mundo. Rosângela Fatim arrasou. Natália. Isso. É minha tia essa aí, ó. A Natália, minha filha. Que bom que vocês estão aí. Que linda. Van Alvisten. Maravilha, pessoal. Muito bacana. Ricardo, mas é isso. O quanto que foi o processo, né, de muita informação, de muito conhecimento, esse olhar para dentro de si, e realmente isso é para os fortes no sentido, olha lá, do estágio, né, de citar, de querer olhar para tudo isso e querer fazer diferente, né? Então, assim, é muito bacana o processo, né, quando, que nem no seu caso, estar aberto para tudo isso. Olha, o terapeuta Ricardo mudou minhas percepções. Um trabalho incrível, humano. Gratidão. Tá, Noêmia. Parabéns, Ricardo. Olha, os elogios aí. Pessoal, se vocês quiserem, registrem aí no chat temas de lives também que vocês gostariam que, de repente, a gente pudesse trazer para estar trabalhando. Olha, Ricardo, a Natália Joseph disse, eu tô assistindo com um pitico. Meu netinho. Que linda! Eliezer, obrigada, Eliezer, por estar aí. Que bom. Legal. Muito bacana. É isso. Ricardo, fala um pouquinho, porque você trabalha com várias terapias, né? E você falou que trabalha também com a escultura familiar. Você poderia falar um pouquinho o que é essa escultura familiar e qual a diferença dela para constelação? Isso, né? A constelação familiar e essa escultura familiar. Qual que é a diferença? Tá bom. A escultura familiar, ela é anterior à constelação e foi uma das técnicas que o Bert Helling se utilizou para fazer a constelação sistêmica, né? Ela foi feita... Eu sempre troco o nome, não é Regina Satie, eu esqueci, me perdoe, mas eu acho, não tenho certeza, não sei se é Regina Satie, é Satie o sobrenome, mas eu não tenho certeza, vou ficar devendo essa, mas ela trabalha, a Regina Satie, ela trabalhava numa escola e ela via as crianças com problemas em casa, né, problema com os pais, e aí ela queria ajudar essas crianças e ela não sabia como. Então, o que ela fez? Ela começou a desenvolver uma técnica onde ela pegava alguns bonequinhos e permitia que as crianças colocassem à disposição familiar delas. E à medida que as crianças iam colocando esses bonequinhos, ela começava a ver como é que estava estruturado a família, como é que eram os desequilíbrios dentro da família. Essa é uma técnica que ela não tem, como a constelação, uma abordagem diretiva, né? Você não vai lá e faz intervenções. Você só simplesmente conduz o cliente, né, o assistido no caso, para que ele possa olhar para a família dele dentro de uma perspectiva em que ele entenda se as funções estão em ordens. Então, ela é muito bacana por isso. Ela vai se utilizar igualzinha a constelação do campo, aí tem os bonequinhos que você vai colocar, e aí você vai colocar as disposições para entender aonde que está o pai, onde é que está a mãe, onde é que está o filho, onde é que está o irmão, aonde é que está o avô, a avó. E aí, a partir daí, ela pode ser orientada a olhar se as funções estão sendo exercidas,
se não estão, e o que isso causa ao não exercer cada função dessa. A diferença básica é que na constelação você vai instruir essa pessoa, né, fazendo ela enxergar os desequilíbrios e aí, diante disso, olhar para esse desequilíbrio e também trazer a função com algumas frases sistêmicas, né, que são frases de resolução, que é chamada assim. Então, basicamente, a diferença está aí entre as duas. Uma, você tem a intervenção do terapeuta, na outra, é só o cliente mesmo, é só o assistido que faz as manobras. Você vai orientar, olha, essa função aqui, você acha que seu pai está no lugar certo? E o que aconteceria se você colocasse o seu pai em outro lugar? Vamos ver o que acontece? Aí ele pode colocar isso, ele pode querer ou não. E a escultura ela acaba no momento em que o cliente quiser acabar. Então, se ele falar, eu acho que a minha família fica bem assim, e é assim, e pronto, e ali está tudo certo. É a forma que ele está enxergando. Basicamente seria isso. Muito bacana. Que interessante, Ricardo. Olha, eu quero registrar aqui que entrou o Bruno, a Elze Borges Mendonça falou, abraço, Ricardo. A Borges de Souza Reis falou, estou amando. A Tati Borelli. Ricardo, né, que além do ótimo terapeuta, acompanha muito dessa transformação, é muito grandioso para mim, muito bacana ouvir aqui também, né, acompanhar o depoimento das pessoas, Ricardo. E Manu, só registrar aí um abraço para todos, né, que entraram, minhas tias também estão aí. A Tatiane, realmente, a Tatiane Borelli é uma grande terapeuta também. Lembra no início você disse que terapeutas fazem trocas, né? E a Tatiane é uma dessas pessoas que também tem me ajudado muito. Ela, a Cristiane também aí, são pessoas maravilhosas, são ótimas terapeutas que trabalham também aí com terapias diferentes, né? E que são terapias excelentes. Que legal, que bacana. E joia, Ricardo, de tudo isso, sim, que você passou na metodologia, o que foi mais difícil para você de ressignificar, na sua opinião? O que foi mais difícil de olhar, né, e tratar e mudar? O que você achou? Eu sempre fui, assim, desde pequeno, como é que eu posso dizer assim? Os meus pais se separaram, eu ainda era muito jovem, né? E, então, basicamente, eu cresci, assim, morando com as minhas tias, com meus avós, né? E então, assim, eu sempre me senti muito sozinho, sempre tive uma sensação de solidão muito grande, né? E essa sensação de solidão, eu percebia que eu era muito inseguro, né? Por causa disso. Eu não tinha segurança, porque eu tinha aquele sentimento assim, eu tenho que olhar para essa situação, mas eu não posso entrar em conflito, eu não posso fazer isso, porque senão a outra pessoa pode não me aceitar. Então, quando eu fui olhar para tudo isso, e aí eu pude perceber o quanto era difícil viver a sua vida sem ter que depender da aprovação dos outros. Isso foi muito difícil, porque o medo vinha, eu tinha medo de desagradar, eu tinha medo de falar não, eu tinha medo, porque assim, eu teria que falar não para a pessoa mais importante da minha vida, que era eu mesmo. E falar não, às vezes, para si é muito difícil. Então, quando eu pude olhar para isso, foi difícil deixar de ter a aprovação dos outros, porque junto com essa aprovação vi um monte de situações. Né? Tinha a situação da aprovação da minha esposa, a situação de aprovação dos meus filhos, a situação de aprovação de A, de B, de C, de mim mesmo, mas de verdade eu tinha medo. Então eu acho que essa aprovação, por trás dela, o maior trauma talvez seria o medo. Medo do abandono de novo, medo de ficar sozinho de novo, medo de não conseguir, medo. Esse medo, talvez, olhar e ressignificar tudo isso, talvez tenha sido a coisa mais difícil. Porque quando eu pensava em confrontar alguma coisa em mim, eu entrava em pânico, literalmente, assim, entrava em pânico. Você lembra, né, quantas sessões, às vezes eu chegava assim, estava descontrolado. Olha, deixa eu registrar aqui. Entrou a Tínsia, seja bem-vinda, Tínsia. E a Dani Borges registrou. O Ricardo traz muitas reflexões boas para toda a família. Que bom. Ricardo, e nessa sua fala, a gente vê quantas dores emocionais, né, você conseguiu olhar e ter um outro olhar. Né? Você falou do abandono, da insegurança, do medo. Então, né, quantas questões foram trabalhadas? E com uma profundidade, né, muito
muito intensa, né? E cada sessão ali, cada acolhimento e cada, né, olhar e ajudando você a se olhar e a, né, ressignificar tudo isso. Então foi assim, muito gratificante poder participar desse processo, né, de te ajudar a se ajudar, né, no meu papel como terapeuta, ali conduzindo, porque o terapeuta, o meu 100% é 10% do todo do tratamento, porque a questão, né, é o cliente, é o paciente, você consigo mesmo. Então, trazendo para si ali a autorresponsabilidade, fazendo realmente os movimentos de mudança, né, e querendo realmente alcançar assim, a transformação. Porque por mais que o processo seja doloroso, depois é gratificante, né, o peso que se tira das costas, né, assim, e é libertador, né. E, Manon, assim, vale registrar só mais uma coisa, que é o seguinte, para quem é assistido, né, quem vem fazer terapia, ele precisa encontrar esse lugar de ter um terapeuta que seja amoroso, que seja acolhedor, que seja humano. Então, assim, eu posso dizer que, de verdade, essas características você tem, né, que foi uma das características que, apesar de eu ser muito expansivo, eu sou muito fechado, mas eu sempre dizia para você, eu conseguia me abrir. Então, assim, você abrir o seu coração, abrir, digamos, o seu baú de coisas podres para alguém, aquela pessoa precisa ser um terapeuta que também tenha uma amorosidade e uma humanidade muito grande. E vale registrar aqui que você tem tudo isso, essas características são muito fortes em você. Né? Gratidão infinita mesmo por tudo. Que bom, gratidão. Olha, Ricardo também que registrou aqui a Noêmia. Ficou claro que o bom terapeuta tem uma excelente cura. Parabéns, Manon. Obrigada, Noêmia. A Glade entrou também. Seja bem-vinda, Glade. Maravilha, muito bom. E é isso, Ricardo. Realmente, assim, a gratidão pela confiança sua, né, no meu trabalho e de ter podido contribuir no seu desenvolvimento pessoal. E como eu sempre falo, a gente sempre deixa um pouquinho de nós, né? Sim. Em relação àqueles que a gente está compartilhando. E também a gente sempre fica com um pouquinho do outro. Então, ninguém cruza o nosso caminho por acaso, né? Pela sincronicidade e a questão ali da afinidade que no decorrer do treinamento também a gente vai construindo juntos ali para te ajudar nesse processo. Então, é muito bonito, né? Isso, olha, a Jandira entrou. Seja bem-vinda, Jandira. Jandira Santos. Manon, eu só queria registrar uma fala aqui de Shakespeare, muito interessante, sobre tudo isso que a gente está falando, quando ele diz assim, sabemos o que somos, mas não sabemos o que poderemos ser a partir do momento em que decidimos mudar. De verdade, essa decisão de mudar, a gente não sabe o que a gente vai ser. Mas, de verdade, é um lugar que vale muito a pena conhecer, porque nós vamos explorar o nosso potencial, né? De tudo aquilo que nós somos. Tem uma outra frase, se eu não me engano é dele também, que ele fala assim, que existem homens que morrem muitas vezes, e existem homens sábios que só morrem uma vez. Então, é muito interessante a gente olhar para isso, né? Às vezes a gente está morrendo todos os dias em várias áreas da nossa vida e a gente não tem nem consciência do porquê essas áreas morrem, né? E quando a gente encontra alguém que faz um trabalho como esse, a gente só morre uma vez, né? Bacana, Ricardo. E nessa sua fala, vem muito aqui a questão assim, do renascer, né? Então, você deixar morrer o homem velho para nascer um homem novo. Sim. Ou seja, vira a página, muda o ciclo, sai do momento, né, de encerrar um ciclo, esteja aberto para o novo, olha para frente, né, para as mudanças, para as transformações, de uma maneira positiva, né? Então, liberte-se do desapego, né? Então, saiba o momento de soltar, né? Chega, isso aqui já não me pertence mais. Vamos reescrever, né, uma nova história e começar dali um processo, um outro projeto. Tá certo. Olha, a gente está aqui quase terminando o nosso tempo. Eu vou explicar agora sobre aquele sorteio que eu falei lá no início. Quem estivesse aqui com a gente até o final, que tivesse interesse de participar, eu vou explicar como que vai ser o procedimento. Eu vou dizer uma palavra-chave e até as 22 horas do dia de hoje,
Quem se interessar em participar desse sorteio, coloca essa palavra-chave lá no meu direct, que depois eu vou divulgar também na minha rede social quem foi o sorteado. E o sorteio vai ser de um e-book sobre como se libertar das travas da autossabotagem. Este é um material que está com bastante conteúdo, com profundidade, e foi elaborado um e-book profissional, então tá com uma diagramação, tá bem bacana, tá bem bonito esse material. E aquele que não for sorteado e que tiver interesse, lá na minha bio também tem um link lá que também está disponível o acesso a esse e-book. Mas aqui o sorteado vai ser um brinde, uma cortesia aqui da nossa live. Olha, Ricardo, olha que lindo, Ricardo, tem que ler. Natan Alves Santos falou aqui. Ricardo é uma das pessoas com o coração mais lindo que conheço. Irmão maravilhoso. Olha que bacana. Que bom, um beijo para você, Natan. Olha aqui, Camilo Neto falou, o Ricardo é o terapeuta que tem me ajudado a lapidar meu desenvolvimento pessoal. Olha que bonito. Que bom. Um beijo para você também, Camilão. É gratificante, né, Ricardo? Sim, a gente poder identificar e ver como que é bonito, assim, você fazer a diferença na vida do outro, né? Você realmente fazer ali seu papel, sua contribuição, né, e ajudar o outro nesse processo. Gente, então vamos lá. Olha, a palavra-chave como a live é sobre transformação pessoal, então a palavra-chave é transformacional. Essa é a palavra-chave, que quem quiser participar do sorteio, manda um direct lá para mim até as 20 horas do dia de hoje, que eu vou fazer o sorteio e depois eu divulgo lá. E, Ricardo, você quer deixar alguma mensagem, alguma reflexão, algum encerramento, que a gente já está fechando aqui no nosso tempo? Alguma consideração final? Tá, eu quero só agradecer, né, primeiramente a você, agradecer a Deus também, né, por ter permitido que a gente tivesse esse contato, né, lá atrás, e até hoje, né, Manu, a gente sempre, que a gente conversa, sempre vem, assim, coisas boas aí, né. Muito. Então eu quero agradecer a todo mundo que participou e dizer para vocês, não tenham medo de olhar para as suas questões, não tenham medo de olhar para si, dói, mas é uma dor diferente da dor de se ficar na dor eternamente. Então, assim, espero que vocês consigam também chegar nesse lugar de ter a coragem de olhar para si, e eu tenho certeza que todos vocês que precisarem de ajuda, pode procurar mim, pode procurar aí a Manu, que com certeza vamos estar de coração aberto para ajudar todos vocês. Só mandar um direct lá para a gente, né? Isso, maravilha. Olha, Ricardo, a Tatiane Souza Leite diz aqui, gratidão por essa live maravilhosa. Então, beijo pra você, muito bom. Tatiane. Não é? A gente compartilhar aqui também um pouquinho dos nossos conhecimentos, e realmente é isso, né? Eu também me coloco à disposição para quem precisar, né, de ajuda. Eu também disponibilizo uma pré-consulta gratuita de 30 minutos no WhatsApp, né, para entender a necessidade da pessoa e explicar como que poderia estar ajudando e como seria o processo. Então, quem se interessar, faz contato lá. E a mensagem que eu deixo olha, não tenha medo de mudanças. As transformações da vida são essenciais para nos mantermos fiéis aos nossos propósitos e nossos caminhos. Então, para que a gente esteja íntegro com a gente mesmo, né? Para que a gente esteja ali na nossa essência, na nossa verdade, e doa quem doer. O importante é você estar com o coração tranquilo, né? E a consciência e a mente ali de você estar alinhado realmente com aquilo que faz sentido para você, né? Sem máscara, sem ilusão, sem o receio de agradar. O que adianta você agradar o outro e você estar infeliz, né? Então, não é por aí. Então, as transformações são necessárias. E aí, gratidão, né, a todos que estiveram aqui durante toda a live, gratidão para aqueles que passaram pela live, para aqueles que vão assistir depois no replay. E, Ricardo, gratidão por ter aceitado este meu convite, e foi a sua primeira experiência como live, e foi maravilhoso, parabéns. Gratidão. E sucesso, e que venha muitas outras lives para que você possa estar também, né, conduzindo e convidando pessoas. Olha, a Alessandra Nascimento também aqui, diz que foi lindo. Maravilhoso. Então, só mandar um beijo aí para a Natália e para o meu netinho, tá? Que ela falou aí, ó. Um beijão para você, Natália. Um beijo também para o Paulo Vitor. Que maravilha. Então, gratidão a todos e até a próxima live. Até a próxima.